Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá. Boa tarde, Mato Grosso. Mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. A partir de agora, juntinhos, através do programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 23 de setembro do ano de 2025. E eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Programa de hoje imperdível. Daqui a pouco eu trago o balanço policial, você vai ficar por dentro do que aconteceu nas últimas 24 horas, 48 horas em todo o estado do Mato Grosso. Vamos também repercutir o bastidor político. Câmara Municipal hoje, boicote. Não apareceu vereadores hoje na Câmara. Que coisa feia! O que está acontecendo por lá? Por que isso? Bom, daqui a pouco nós vamos discutir isso aqui no programa Passando a Limpo. Trago também as notícias da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, enfim, o que aconteceu nestas últimas 24 horas. E recebo ao vivo, aqui no programa Passando a Limpo, a presença de José Roberto Estopa, presidente do Diretório Estadual do Partido Verde aqui de Mato Grosso, mas também aquele que assumiu agora a presidência, o comando da federação aqui do estado de Mato Grosso, que envolve o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o próprio Partido PV. Vamos falar sobre política, claro, vamos falar sobre essa movimentação, esse jogo do xadrez político nesse momento. Quem vem, quem sai, quem fica, enfim, daqui a pouco não perca essa importante entrevista com José Roberto Estopa, ex-vice-prefeito da capital do estado de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo aqui, hein? Não vá perder absolutamente nada. Lembrando que nós estamos ao vivo, ao vivaço nesse momento, no Facebook da TV Mato Grosso, canal 27. Você pode nos assistir de qualquer lugar do estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, ao vivo. E a partir de amanhã, ao vivo também, no Facebook do Passando a Limpo, no Instagram do Passando a Limpo, no canal no YouTube do Passando a Limpo e também no site Passando a Limpo. Quer dizer, vamos estar ao vivo em tudo quanto é plataforma a partir de amanhã e você vai poder nos assistir através do seu smartphone, aonde quer que você venha estar, tá bom? Legal, né? Muito bacana. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, inclusive aqui, né, todos os detalhes de como é que vai funcionar isso daí. Olha, deixa eu começar o programa chamando a sua atenção para o balanço policial, porque as últimas 24 horas foram quentíssimas. No último domingo, o soldado acusado de ter tirado a vida da personal trainer na última semana em Várzea Grande se apresentou ao batalhão de polícia. Ontem ele foi ouvido pelo juiz e o próprio advogado disse que foi ele, sim, quem tirou a vida daquela mulher na Várzea Grande em plena manhã de quinta-feira. Tudo isso a partir de agora aqui no Balanço Policial. Um homem de 64 anos, identificado como João de Oliveira Castro, foi executado a tiros no início da tarde desta segunda-feira, no quintal de uma casa localizada na Avenida Rio Branco, no bairro Dona Neuma, em Rondonópolis. Ele usava tornozeleira eletrônica e havia saído recentemente do sistema prisional. Segundo as informações preliminares, João estava em casa quando foi chamado por criminosos, possivelmente ocupantes de uma motocicleta. Ao sair para atender, foi atingido por um disparo. Na tentativa de escapar, correu pelo quintal, mas foi baleado mais vezes e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Politec, que identificaram ao menos 3 perfurações no corpo e recolheram projéteis que ainda terão calibre confirmado. De acordo com a Polícia Civil, João de Oliveira Castro havia sido preso em 2022 por crime registrado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. A DHPP já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do crime. Uma operação integrada das Polícias Civil e Militar apreenderam, na manhã desta terça-feira, um arsenal de armamento pesado, munições e entorpecentes em uma fazenda localizada na região da Serra do Boi Morto, na zona rural de Cáceres.
A propriedade era utilizada por uma facção criminosa como ponto de apoio logístico para armazenamento de armas e drogas. A ação faz parte da Operação Águas do Jordão, deflagrada pelas Forças de Segurança de Mato Grosso com foco no combate ao crime organizado em áreas de fronteira. As investigações foram iniciadas após uma série de homicídios registrados no município e apontaram que o local era utilizado para recepcionar criminosos de outras localidades, além de guardar armamentos de grosso calibre. Com base nos levantamentos, a Polícia Civil obteve mandado de busca e apreensão junto à primeira vara criminal de Cáceres. Durante o cumprimento da ordem judicial, 2 homens que estavam na fazenda reagiram à abordagem e trocaram tiros com os policiais. Ambos foram atingidos, socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres, mas não resistiram aos ferimentos. No interior da fazenda foram encontrados um fuzil calibre .556, uma espingarda calibre .12, munições para diversos calibres, coletes balísticos e porções de drogas. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia. A operação envolveu equipes da Delegacia Regional de Cáceres, da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, além de militares do 6º Comando Regional, BOP, Rotan, Força Tática e GEFRON. As investigações continuam para identificar demais envolvidos com a organização criminosa na região. 2 homens foram executados a tiros na tarde desta segunda-feira, em plena luz do dia, nas proximidades de um campo de futebol no bairro Jonas Pinheiro 3, em Cuiabá. As vítimas, identificadas como Carlos Alberto e Wendel Felipe, eram padrasto e enteado e haviam saído recentemente do sistema prisional. Segundo informações preliminares, os 2 estavam pintando o entorno do campo para um evento beneficente do Dia das Crianças quando foram surpreendidos por suspeitos armados que chegaram em uma motocicleta. Após os disparos, os criminosos fugiram do local e, posteriormente, a moto utilizada na ação foi localizada queimada em uma área deserta nas proximidades do bairro. As vítimas foram atingidas por disparos na região da cabeça e morreram ainda no local. A polícia militar isolou a área e acionou a Politec para os trabalhos de praxe. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso está sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um policial militar que estava à paisana impediu uma tentativa de homicídio, dentro de um restaurante na Avenida Getúlio Vargas, em Cáceres. O agente, que estava no local acompanhado da família, reagiu à ação criminosa e neutralizou o suspeito armado. De acordo com a Polícia Militar, o atirador foi identificado como Pablo Rafael Alves de Souza, de 18 anos, natural de Primavera do Leste. Ele invadiu o restaurante com uma submetralhadora calibre 9mm, com a intenção de executar um desafeto ligado a uma facção criminosa. Ao tentar realizar os disparos, o carregador da arma caiu. Após recolocá-lo, Pablo chegou a ameaçar clientes que estavam no local. Diante da ameaça, o policial reagiu e efetuou disparos contra o suspeito, atingindo no tórax. O jovem ainda tentou fugir, mas caiu a poucos metros do restaurante e morreu no local. A ação foi presenciada por diversas pessoas, entre elas um delegado da Polícia Civil. A arma utilizada pelo suspeito, com 21 munições, foi apreendida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito. A ocorrência foi registrada e será investigada pelas Polícia Civil e Militar. Imagens das câmeras de segurança do restaurante devem auxiliar na apuração dos fatos. Rainer Paraíso Angelim, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, enquanto estava em uma lanchonete localizada na Rua Pernambuco, em Pontes e Lacerda, a 444 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por um homem ainda não identificado, que se aproximou e efetuou diversos disparos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Rainer já estava sem vida quando socorristas chegaram ao local. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames de necropsia. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Um motociclista de 29 anos morreu na noite de segunda-feira, após ser atingido por uma carreta na BR-070, a rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. O acidente ocorreu por volta das 22 horas, nas proximidades do posto Miriam. A vítima foi identificada como Arthur Aparecido da Silva Campos. De acordo com relatos colhidos no local, ele tentava atravessar a rodovia com a motocicleta quando foi atingido pelo veículo de carga. Na queda, a carreta passou por cima da cabeça do jovem, que morreu no local. O motorista envolvido fugiu da cena do acidente sem prestar socorro.
A Polícia Militar e equipes da concessionária que administra a rodovia isolaram o trecho para a realização dos trabalhos periciais. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para exame de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil. Bem, olha, eu vou trazer agora uma informação para você do soldado Railton Duarte Mourão, que foi interrogado ontem pela autoridade judicial e, na presença do seu advogado, ele confessou ser o autor do crime da personal trainer ocorrido há 2 semanas atrás no município de Vargas Grande. Acompanhe essa reportagem, eu trago para você na tela do Passando a Limpo. Isso, a 4. O soldado da Polícia Militar, Railton Duarte Mourão, confessou à Polícia Civil ser o autor dos disparos que mataram a personal trainer Roseli da Costa Souza Nunes, de 33 anos, assassinada a tiros no último dia 11 de setembro, em Várzea Grande. Ele se apresentou de forma voluntária à delegacia após a Justiça decretar sua prisão temporária por 30 dias. A esposa dele, Aline Valandro Cons, que também teve a prisão decretada, se entregou à polícia na manhã desta terça-feira, 24. Ambos são investigados por participação no crime. De acordo com a investigação, o policial admitiu que foi o garupa da motocicleta utilizada no crime e que efetuou os disparos que atingiram a vítima no rosto. O crime ocorreu enquanto Roseli seguia para o trabalho, no bairro Coab Canelas. Ela foi surpreendida por 2 suspeitos em uma moto e executada em plena luz do dia. A dupla fugiu em seguida. A principal linha de investigação aponta que o assassinato teria sido motivado por uma disputa judicial entre a vítima e o casal. Roseli entrou com uma ação contra os dois após um acidente de trânsito ocorrido em março deste ano, envolvendo o carro da personal trainer, uma motocicleta e um caminhão-pipa de propriedade da empresa do casal. E ele ficou muito indignado com isso. E, segundo ele, ficou 3 dias com um tipo de um demônio atormentando a cabeça dele, dizendo: mata essa... Não vou falar o nome aqui em respeito à vítima, né? Mata essa fulana de tal. E ficava essa guerra interna entre ele, até que, segundo ele, acordou 3 horas da manhã, saiu com a moto, sem que a esposa soubesse, né? Sem que ela acordasse, visse, sai da residência para fazer o crime e mata a Roseli, né? Então, assim, ele fala que em tese não foi premeditado, mas se contradiz, porque há 3 dias está pensando no crime e tentou lutar contra isso, contra esses demônios que estavam atormentando a cabeça dele. E para ele foi algo incontrolável que ele não sabe explicar isso, né? Então, aí foi lá e ceifou a vida dela e durante o interrogatório se mostrou bastante arrependido de tudo. No processo, ela pedia indenização por danos morais e materiais, com prejuízos estimados em cerca de R$ 24,6 mil. O mandado de prisão foi cumprido após uma operação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Polícia Militar. Railton se apresentou espontaneamente após alguns dias foragido. Aline, por sua vez, compareceu à delegacia nesta terça-feira e também está à disposição da Justiça. O caso mobilizou autoridades estaduais e reforçou o debate sobre feminicídios e o envolvimento de agentes públicos em crimes graves. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes da motivação e da execução do assassinato. Obrigado pelas informações. Ainda na sequência dessa matéria, esse policial que confessou ter tirado a vida da personal trainer, ele alegou que sofre não só de alucinações, mas de depressão também. E um dos motivos que teria levado ele a cometer esse crime covarde, premeditado, foi por conta dos problemas emocionais que ele tem. É um cara de pau. Coloca a sequência, a reportagem. Olha para ele, é esse moço aqui. Dá uma olhada na cara dele. Durante a audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira, o policial militar Railton Duarte Mourão, que confessou ter assassinado a personal trainer Roseli da Costa Nunes, afirmou sofrer de depressão e fazer uso de medicamentos controlados. Ele foi preso após se entregar em um batalhão da Polícia Militar, em Cuiabá. No processo judicial, Mourão declarou que faz uso contínuo de remédios devido ao quadro de saúde mental.
Faço tratamento psiquiátrico. Tá. Tratamento do quê? Síndrome de pânico, depressão, as coisas. Toma remédio. Toma remédio? Já em depoimento, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa relatou ouvir vozes que ele descreve como demoníacas e afirmou que o crime não teria sido premeditado. Segundo o policial, após uma noite de perturbações, deixou sua residência pela manhã e executou a vítima. E aí, nesse dia, eu acordei assim, com essa sensação e a voz falando mais forte: mata essa desgraçada, vai lá e mata ela. E aí eu peguei e fui. Eu saí do quarto e fui tomar banho no banheiro que tem no fundo lá, para não acordar minha esposa, para não... tomei um banho, vesti uma roupa lá na edícula, lá no fundo, e saí empurrando a moto até no portão, só dei partida na moto bem encostadinho no portão. Sim. Para não acordar minha esposa. E aí fui fazer essa loucura, sabe? Tá, vamos lá. Você chegou a comentar com sua esposa dias antes disso? Que estava com raiva dela? Não. Diante das declarações, o juiz Pierro de Faria Mendes, da primeira vara criminal de Várzea Grande, determinou que o militar passe por avaliação médica em até 10 dias. Até a realização do exame psiquiátrico, Railton permanecerá custodiado no batalhão da Força Tática. O caso continua sob investigação da Polícia Civil. O governador Mauro Mendes falou a respeito desse crime, mais um ocorrido aqui no estado de Mato Grosso. Acompanhe a fala do governador. Durante a inauguração da nova sede do LACEN, em Cuiabá, o governador Mauro Mendes defendeu a necessidade de medidas mais rígidas para combater o avanço da violência no Brasil. Segundo ele, o país enfrenta um processo de banalização da criminalidade que atinge todos os estados, incluindo Mato Grosso. A declaração foi dada após questionamentos da imprensa sobre o assassinato da personal trainer Roseli da Costa Nunes, ocorrido no último dia 11 de setembro, em Várzea Grande. O principal suspeito do crime é um policial militar, o que reacendeu o debate sobre a responsabilização de agentes públicos envolvidos em delitos. O governador destacou que é fundamental aplicar a lei com rigor, independentemente da função ou cargo ocupado pelo suspeito. Ele também apontou a sensação de impunidade como um dos fatores que alimentam a cultura da violência no país e defendeu uma revisão do sistema legal para garantir respostas mais efetivas diante de crimes graves, como os feminicídios. Toda pessoa que comete um crime, nós temos que ter todo o esforço possível para prender. Todo o feminicídio que aconteceu em Mato Grosso, as pessoas foram identificadas, a maioria foram presas, quase a totalidade foram presas, foi colocada à disposição da justiça. Então, infelizmente, a gente vive num país onde o crime foi banalizado, as pessoas perderam o respeito pela lei, perderam o respeito pela justiça, perderam o respeito pela vida. Então precisamos dar um choque nesse país para ter uma reversão dessa banalização, dessa falta de respeito pela vida. As pessoas não parece que perderam a religiosidade, perderam a fé e perderam tudo. Nós estamos perdendo aí um país que está se levado aí a essa onda gigantesca de crimes acontecendo em todo o Brasil e no Mato Grosso. Roseli da Costa Nunes, de 33 anos, foi assassinada com vários tiros no bairro Coab Canelas, em Várzea Grande, enquanto seguia para o trabalho. Ela foi surpreendida por 2 homens em uma motocicleta. A garupa se aproximou e efetuou os disparos, atingindo a vítima no rosto. A dupla fugiu logo após a execução. As investigações apontam como principais suspeitos o policial militar Railton Mourão e a esposa dele, Aline Valando Cons. Ambos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Bem, obrigado pelas reportagens. Você assistiu 3 matérias aqui no programa Passando a Limpo falando desse caso. Eu quero destacar aqui 4 pontos e pense comigo e tire suas conclusões e você pode dar a sua opinião também. Nós estamos ao vivo no Facebook da TV Mato Grosso, canal 27. Você pode escrever lá se você concorda com o que eu vou falar aqui agora ou não. Fique muito à vontade, eu quero você comigo, tá bom? Bom, o primeiro ponto é o seguinte que eu quero destacar aqui. O fato dele ser policial militar, por favor, não vamos negativar as ações da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Porque o fato dele ser policial não quer dizer que o problema está na polícia, de forma alguma. Nós temos hoje quase 7 mil policiais militares trabalhando
arduamente para defender uma população de quase 3.680.000 habitantes. Nós precisaríamos ter hoje no estado de Mato Grosso um efetivo no mínimo de 12 mil policiais. E temos só 6.800 policiais aproximadamente, sendo que desses 6.800 policiais nós temos quase 1.000 afastados, ora por doença, ora por problemas emocionais. Portanto, vamos isentar a gloriosa e centenária Polícia Militar, que não tem absolutamente nada a ver com o fato isolado de um de seus agentes. Ponto. Isso é importante. Até porque essas facções criminosas adoram quando acontece uma coisa envolvendo algum policial militar para poder o quê? Jogar a população contra as nossas polícias. E ao invés disso, nós precisamos defender as nossas polícias. Precisamos defender a nossa polícia militar, precisamos defender a nossa polícia judiciária civil, precisamos defender os nossos policiais, corpos de bombeiro, precisamos defender todo mundo, a nossa PRF, nossa Polícia Federal, porque os caras trabalham pra caramba. A grande maioria dos homens e mulheres que compõem o nosso grupo de segurança são extraordinários. Agora, tem a banda podre. E a banda podre, ela precisa ser expurgada. E esse daí é um deles. Esse daí é um deles. Que por si só se expurgou ao confessar o crime que ele cometeu. Ponto. Segunda observação que eu faço aqui é: esse camarada vir dar um depoimento pro delegado e dizer que matou a mulher porque estava ouvindo vozes no ouvido dele, porque ele tem depressão, porque ele tem síndrome do pânico de medo, sei lá, vai a merda. Esse camarada, ele premeditou esse crime. Premeditou a morte dessa mulher. Por conta, sim, da ação da justiça, o veículo da empresa dele, ele vende água, esses caminhões pipa que vende água, bateu no carro da personal trainer. Ela tentou negociar com ele, ele não aceitou nenhum tipo de negócio, mandou ela procurar a justiça, e ela foi procurar a justiça. Não só procurou a justiça, como também procurou meios para defender do ataque moral que ela recebeu. Por ser mulher, ele, machão, porque ele é machão, é tido como valentão, dono do pedaço. Ele não quis conversar, mandou ela procurar os direitos dela. Ela foi procurar, reivindicando o conserto do carro dela, 9 mil e poucos reais, e mais uma ação de danos morais, totalizando aí um valor de 24 mil reais. Ele matou uma mulher por causa de 24 mil reais. Poderia ter resolvido isso pagando só os 9 mil reais do conserto do carro dela. Mas ele preferiu matar a mulher. Então ele premeditou, sim. Ele é mais um desses covardes machistas que tem aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Vou trazer um número para você para justificar a minha fala. Quando a gente vai lá para o mapa da segurança aqui no estado de Mato Grosso, do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de julho de 2025, estou falando de 6 meses, 7 meses, 26.666 registros de ocorrências de violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso. Tá bom para você? Em poucos meses, quase 30 mil registros de violência contra a mulher branca, contra a mulher parda, contra a mulher negra, contra a mulher índia aqui no estado de Mato Grosso. Um estado machista ridículo que maltrata as mulheres aqui deste lugar. Não é à toa que Mato Grosso figura hoje como protagonista, o estado de maior violência contra a mulher no Brasil, a cada 100 mil habitantes. Aqui se mata mais mulher do que qualquer lugar do Brasil. E olha que nós estamos comparando nessa estatística com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, que são estados muito maiores do que nós aqui no Mato Grosso. Então, essa conversinha de que é doente mental, escambau, aí vem a justiça, olha para ele e diz assim, tadinho, vamos fazer o seguinte, vamos dar 10 dias para ele, sabe, lá no quartel,
lá no quartel, numa sala especial, até ele fazer todos os exames. Exames estes que pobre não consegue. Exames estes que a população carente não tem à sua disposição. Exames estes que só assim, a custas de um bom advogado, consegue. Isso é uma vergonha. Enquanto isso tem uma mulher morta, um marido sem esposa, uma família sem a filha. Isso é ridículo. Terceiro ponto que eu destaco aqui é a fala do governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes é o governador do estado de Mato Grosso. Com todo o respeito, até agora nós vimos somente esse projeto intitulado Tolerância Zero. Mas eu só estou vendo o combate às facções criminosas, operações, apreensões de drogas, produtos ilícitos e tal. Mas e a vida humana? O que está sendo feito? Quais são os programas, as políticas públicas que nós temos hoje no estado que estão sendo oferecidas para impedir, coibir as ações criminosas desses machistas? Ah, mas o problema está na lei. Aí eu vou para o 4 ponto da minha observação. Aí nós temos que ir lá para Brasília. A pergunta que eu faço é, o que é que os nossos parlamentares federais, diante de todo um cenário negativo aqui do estado de Mato Grosso, estão fazendo para mudar isso? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão discutindo em favor do estado de Mato Grosso para mudar esse cenário? E olha que nós temos 8 deputados federais. Dentre os 8 deputados federais, nós temos 2 coronéis da polícia. Deputada federal Coronel Fernanda e o deputado federal Assis. Caramba, eu não tenho visto eles discutir segurança pública e políticas públicas aqui de Mato Grosso. Alguém me apresente, por favor. Alguém me fale alguma coisa nesse sentido. Nós temos também uma outra mulher, deputada federal, que é a Gisela Simona. Com todo o respeito à minha querida amiga Gisela Simona, eu não vejo ela nem se pronunciar em absolutamente nada. Uma figura apagadíssima. Apagadíssima. Barbudo? Ele existe? Está aqui em Mato Grosso? Com todo o respeito, e aqui eu preciso dar nome aos bois, até para justificar a minha fala, o deputado federal que eu vejo que mais tem trabalhado pelo estado de Mato Grosso chama-se Emanuelzinho, do MDB, e é o mais criticado. Por que ele é o mais criticado? Porque ele é filho do ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, como se ele fosse o ex-prefeito. É o deputado que mais está trazendo emendas parlamentares para o estado, é o deputado que mais está discutindo o Mato Grosso, é o deputado que mais está cobrando do governo do estado, é o deputado que está mais próximo do governo federal, é o deputado mais presente, mais atuante aqui no estado de Mato Grosso. Ora, estou falando alguma besteira? Você tem visto os nossos deputados nas ruas? Você tem visto os nossos deputados federais nas cidades? Claro que não. Por quê? Porque são figuras apagadas. O que eles estão discutindo? Passaram todo esse tempo, todos esses anos discutindo o quê? Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Esqueceram de discutir Mato Grosso, esqueceram de discutir políticas públicas, esqueceram de discutir a violência contra a mulher, que vem batendo recorde em 2023, 2024 e 2025. E eu pergunto, quem vai discutir isso aqui em Mato Grosso? Quem tem coragem de discutir isso aqui em Mato Grosso? É por isso que nós precisamos repensar em quem nós queremos lá em Brasília. Porque se o governador tem razão quando ele aponta para Brasília com relação à questão das leis que precisam ser modificadas, primeiro, nós precisamos colocar parlamentares que respeitam as suas esposas, que defendem exatamente a família, que tenham princípios legais, porque também só falar na frente de uma câmera é muito fácil. Então eu chamo a sua atenção para isso, por favor. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência com uma entrevista ao vivo com José Roberto Estopa, presidente da federação e do diretório estadual do Partido Verde. Não sai daí não, rapidinho eu estou de volta.
Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Isso aqui eu tô mostrando pra você que funciona, tá? Porque de repente você vai pensar assim, ó, só no estúdio mesmo que funciona. Não, ela funciona mesmo. É isso, galera! Então, essa mala motorizada por apenas R$ 3.700, só temos mais 2 unidades pra você. Então, aproveita. Deixa eu só mostrar a bateria aqui também, que é um detalhe muito legal, ó. Pra mais de 4 horas, tá vendo aqui? Mais de 4 horas de autonomia pra você. Então, dá pra você viajar bastante, ó. Desligou, pode colocar aqui, a malinha fica, ó, preservada, tá vendo? Guarda aqui, pronto. Tá aqui, toda brilhosa, bonita, esperando você. Qualidade do pneu aqui, ó, é, meu amigo, de primeira mão, pra você ver. Olha que qualidade desse pneu aqui, essa borracha, é coisa de qualidade mesmo, com garantia pra você levar, aproveitar e desfrutar momentos inesquecíveis com a sua família. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você! De volta com o programa Passando a Limpo, são 17 horas e 35 minutos, 17h35. Nós estamos recebendo no programa Passando a Limpo de hoje, mais uma vez, a presença de José Roberto Estopa, ex-vice-prefeito de Cuiabá, mas também presidente do Diretório Estadual do Partido Verde e agora, recentemente, na última semana, assumiu a presidência da federação, envolvendo 3 importantes partidos do Brasil, o próprio PV, Partido Verde, PT, Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB. Zé Roberto Estopa, seja bem-vindo mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Eu já vim aqui várias vezes e continuo dizendo que é uma grande honra participar de um programa onde você tem a coragem de falar a verdade. Vamos traduzir dessa forma. Muito obrigado. Né? Bem, Estopa, eu queria que você falasse já dessa sua ida, né, para o comando da Federação do Estado de Mato Grosso, né, envolvendo aí 3 importantes partidos, o Partido Verde, a qual você preside aqui no Estado já há muitos anos, o PCdoB, que é um partido importante histórico no país, e o Partido dos Trabalhadores, dispensa comentário, o partido do presidente da República. Esse projeto, com certeza, passa pelas eleições de 2026. Sem dúvida nenhuma. Na eleição passada, no qual elegeu o presidente Lula, nós cometemos um erro fenomenal, gigantesco. O Zaneide teve 124 mil votos e nós não elegemos ninguém. Se não me engano, a deputada federal mais votada, né? A mais votada do estado de Mato Grosso. E não foi eleita. E não foi eleita. Nesta eleição, nossa missão, junto com o PT, junto com o PCdoB, com todos do PV,
é não cometer esse erro. É ter uma chapa para federal. É um primeiro erro. Ter uma chapa de federal onde a gente possa, obviamente, eleger aí 2 federais. E 2 federais que possam realmente contribuir com o Mato Grosso. Por exemplo, quando eu digo contribuir para o Mato Grosso, é votar a favor da segurança pública, que você disse aqui que ninguém discute, é não votar na PEC da blindagem, por exemplo. É uma vergonha um deputado federal que se diz sério votar a favor da PEC da blindagem, que todos estão chamando a PEC da bandidagem. Então, na verdade, nós estamos escolhendo e contactando com inúmeras pessoas. Vamos eleger estadual, federal e, obviamente, estamos trabalhando a possibilidade aí de termos candidatos ao Senado e também ao governo do Estado. Estopa, você sempre foi visto dentro do meio político como um grande articulador e um grande formador de chapas. Tanto é que o PV, com todas as suas limitações nacionais e estaduais, né, ocupa um espaço dentro do ambiente político, principalmente nas câmaras municipais, muito grande, fruto, obviamente, da montagem, da construção dessas chapas. No último pleito eleitoral, o PV tinha, se não me engano, 3 ou 4 vereadores. Agora, nesse pleito, tem mais 3 vereadores agora, né? Quer dizer, uma representatividade muito forte dentro do parlamento municipal. Qual que vai ser a estratégia do Estopa à frente da federação para construir estas chapas para deputado estadual, deputado federal, senador da República e governo do estado dentro desse bloco do centro-esquerda aqui no estado de Mato Grosso? Importante você falar isso. Primeiro, para acabar com essa visão, essa discussão que eu considero até bestial, extrema-direita, extrema-esquerda. Eu me posiciono, por exemplo, como um ser político de centro, no máximo centro-esquerda, não mais do que isso, mais centro. E estamos levando esse discurso, mostrando a realidade a todos aqueles que têm ambição política e mostrando a possibilidade de nós termos uma chapa competitiva. E vamos conseguir. Como eu disse, não vamos cometer o erro do passado. E aí não é o trabalho do Estopa, é o trabalho de uma equipe, é o trabalho da Rosaneide, é o trabalho do Lúdio, é o trabalho do Barranco, do Aloísio, enfim, de todos aqueles que pensam o Mato Grosso de uma forma um pouco diferente. E não tenha dúvida, tá? Nós vamos ter deputados federais, nós vamos construir uma chapa competitiva. Em abril, quando se encerram as filiações, eu quero me oferecer para vir falar aqui da nossa chapa. Eu ainda vou estar como presidente da federação, eu quero me oferecer para a gente vir falar e, obviamente, mostrar a chapa da federação. Não agora, porque existe muitas discussões, até se elas forem colocadas de forma muito aberta, você corre risco até de perder candidato. Até porque nós estamos no momento de brigar dentro de um Estado extremamente conservador e que as forças políticas e econômicas são grandiosas. Mas, por outro lado, também nós estamos conseguindo ter espaços em vários municípios, trazendo gente que quer um projeto diferente, que pensa diferente, que quer fugir dessa polarização extrema-direita, extrema-esquerda, e quer um projeto mais de centro, um projeto que respeite os direitos sociais, que respeite a liberdade individual do ser humano, mas que também um projeto que possa melhorar e contribuir com o Mato Grosso em vários quesitos. Eu ouço o seu programa cotidianamente, ou quase que cotidianamente, ou no rádio ou na TV. E você tem toda a razão, é um absurdo Mato Grosso ser campeão de violência contra a mulher. Um estado rico, porém campeão de violência contra a mulher. É um absurdo nossos deputados federais, e aí eu reforço também o que você disse com relação a um que tem tentado e tem procurado fazer a diferença, que é o deputado federal Emanuelzinho, que eu falo com muita tranquilidade, mas os demais estão preocupados em blindar o seu mandato, em comprar aquelas brigas bestiais até e não defender a população nos seus direitos. Bem, você está falando de um estado que respira
bolsonarismo, que respira o movimento da direita, que é tido como um Estado conservador. Isso ficou amplamente evidente nas eleições municipais nos 142 municípios do estado de Mato Grosso. Tem um partido que é protagonista hoje no estado, que é o PL, que conseguiu eleger o maior número de prefeitos, bancadas, federal, enfim, tem senador da República. Como é que você pretende desconstruir esse discurso muito forte do movimento da direita? Como é que vocês estão conversando lá no centro-esquerda a respeito disso? É simples, é começar uma discussão. Estamos fazendo uma discussão muito aberta, de olho no olho, com toda a sociedade, E, obviamente, fugindo do radicalismo. A gente tem que fugir desse radicalismo bestial. Você acredita que em 2026 essa questão radical de direita, esquerda, essa polarização que nós vimos acontecer nas eleições passadas, desde 2018, não vai acontecer mais? Enquanto estiver no cenário político Lula e Bolsonaro, Sim. existirá a radicalização. Sim. O que nós temos que fazer é preparar o Estado, é preparar um país para um outro momento. Sim. Porque tudo que é extremo demais, é radical demais, é ruim para o seu Estado e é ruim para o seu país. Tem sido muito ruim para o Brasil. E essa polarização é muito ruim. Está sendo até muito porque ela impede o aparecimento de novas lideranças. Você percebe lá em um grupo de cá não tem líder, e o grupo de lá também não tem líder. Quer dizer, é como se a família Bolsonaro tivesse que mandar em tudo, até em quem vai ser, se aspirar a ser um novo líder. E no caso específico também, o presidente Lula tem que começar a construir um grupo ali, tem que começar a abrir espaço para novas lideranças. Então, na verdade, nós temos que preparar o país para este novo momento, para essas novas lideranças. E essa preparação tem que ter sido feita por um trabalho de base. Nós temos que começar a conversar, nós estamos conversando e continuar conversando com as pessoas, mostrando os dois lados da situação, defendendo um projeto racional, mas que também este projeto racional não acabe com os direitos do trabalhador, principalmente, das mulheres, enfim, da sociedade menos favorecida. Ao mesmo tempo, respeitando isso, mas ter um projeto racional que possa contribuir com o país. Bom, eu não tenho dúvida que de 2030 para frente, a história política do Brasil vai mudar radicalmente, porque nós não teremos mais Lula disputando nenhuma eleição, vai ser a última eleição que ele vai disputar, vai ser essa de 2026, né? Caso ele seja vitorioso nas eleições, ele vai até 2030, depois disso, não acredito que haverá nenhuma outra possibilidade de ele disputar alguma outra eleição, né? Nós temos aí a questão da condenação de Bolsonaro, né? Também está inelegível, não vai ter condições, quer dizer, vai entrar numa vacância eleitoral muito grande, né? Nós não sabemos ainda a extensão da sua condenação, da sua prisão, como isso vai acontecer de fato na prática. E eu não tenho dúvida que em 2030 surge o centrão. Vai acabar a direita, vai acabar a esquerda e o centrão passa a voltar novamente no protagonismo das eleições aqui no país, com dois partidos em destaque. O PSD, do atual senador Carlos Fávaro, por conta exatamente do Kassab, que é o grande líder político hoje no Brasil, e também o próprio Republicanos, que tem o governador Tarcísio de São Paulo, que pode ser, a partir de 2030, candidato à presidência da República, e se continuarmos fazendo o trabalho que está, vai com certeza ser o próximo presidente. Eu estou te falando isso, Estopa, por quê? Porque eu tenho visto tanto o PSD e o Republicanos, que é um partido de centro-direita e de centro-esquerda, juntos. Totalmente juntos, lá em São Paulo, Paraná, em grande parte do estado do Brasil. E eles vão caminhar juntos, o centro-direita e o centro-esquerda, nas eleições presidenciais em 2030. Né? É dentro desse contexto que vocês acreditam que vai haver uma grande mudança de comportamento? E também o presidente Lula, em caso sendo reeleito, sim, e eu hoje acredito que o será, certo? Ele vai ter aí os próximos 4 anos para produzir e permitir, vamos dizer assim, que novas lideranças apareçam nesse campo também. E o próprio presidente do PT hoje, ele tem uma posição
não tão extrema como ele é bem liberal. Como se discutia. Sim, ele é bem como liberal. Se discutia. Isso é positivo. Sim, e ele está trazendo o partido para o centro. Exatamente, isso é positivo para a sociedade brasileira. Então, na verdade, em 2030 nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, várias lideranças fortes, acabando com esta polarização, e aí quem tiver melhor colocado, quem tiver melhores ideias, quem tiver trabalhado melhor, quem tiver a maior bancada, quem tiver o maior número de prefeitos, obviamente vai se despontar e vai ganhar a presidência da República. Tarcísio, se continuar com essa defesa irracional à família Bolsonaro, irracional, botando o chapeuzinho dos Estados Unidos e saindo para fazer política, ele vai correr um grande risco de não atingir o seu objetivo. Eu estou analisando friamente, tá? Porque, veja bem, nós temos uma situação que tem que ser analisada. A nossa política exterior, eu não estou aqui discutindo o certo ou o errado, mas os Estados Unidos não têm o direito de intervir na política brasileira. Posso dar uma pimentada aqui? Né? Pode. Hoje o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump. E na fala do presidente Trump, após a reunião com Lula, Trump falou que ficou encantado com o presidente Lula. Sim, porque não... Eu não entendi absolutamente nada, porque até semana passada eles eram inimigos. Não. Agora eles encontraram pessoalmente, o Trump falou positivamente do presidente Lula, eu fiquei sem entender aquilo lá. Hoje eu estava ouvindo de manhã o pessoal falando, olha, Trump vai anunciar um monte de coisa na sua fala contra o Brasil. Não é assim, a política externa não é e não pode ser assim. E falou que faz questão de se encontrar com Lula novamente, pessoalmente. Então, ótimo, quer dizer, é isso que nós precisamos resolver. Isso que nós precisamos resolver. E o Lula realmente tem que avançar isso com os Estados Unidos, até para que a gente não sofra mais consequências com tarifaço e outras medidas mais, mas os Estados Unidos têm que respeitar a política interna brasileira. Isso para mim é muito claro. E o grande erro aí da família Bolsonaro é mandar Eduardo Bolsonaro lá fora num claro objetivo de preservar a sua família e, ao mesmo tempo, prejudicar o Brasil, porque eles não estão no poder. Então nós temos que rever isso, mas sem radicalismo, com muita tranquilidade, na base do diálogo. Estados Unidos e Brasil sempre tiveram um excelente relacionamento e o ideal é que continue assim. Bem, é claro que nós fizemos aqui toda uma contextualização, algumas conjecturas com relação ao futuro político do Brasil. Quero voltar para Mato Grosso novamente, quero voltar para dentro da federação. Nós temos hoje dentro da federação alguns nomes importantes lá. Nós temos o nome do deputado estadual Lúcio Cabral, Barranco, Rosa Neide, que você citou, né? Mas eu tenho informações que está indo para dentro deste grupo alguns nomes também tidos como nomes de peso aqui da política regional. É o caso, por exemplo, do prefeito Zé Carlos do Pato, que estava no está no PSB e deve migrar e se filiar para o PV. Já se filiou? Não se filiou, mas... Junto com ele vai Neuma, a sua esposa, que foi muito bem votada na última eleição para federal, teve 40 mil votos. Quer dizer, é uma forte candidata com o apoio do Zé do Pato naquela região sul-sudeste do estado, né? E também tenho escutado e já até conversei com ele em entrevista, e ele não descartou a possibilidade, sentado aí onde você está, com o ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax, que está conversando com o PV também, e pode ser um nome a ser lançado ao Senado da República. Pedro Tax, e a gente tem que ser muito honesto aqui, embora não tenha tido o mesmo sucesso como governador, cometeu uma série de erros como governador. Ele reconhece isso. Mas foi um dos melhores senadores da história de Mato Grosso. Com certeza, do Brasil. Do Brasil, bem colocado, do Brasil. Ele ganhou 4 anos seguidos como melhor senador da República. Exatamente. Um dos mais honestos, um dos mais combativos, um dos que mais defendia o que é direito da população brasileira. Então, na verdade, o senador Pedro Tax
fazendo um marketing correto, mostrando para a população mato-grossense o que ele fez no Senado. Eu acredito que ele tem condições de voltar a ocupar um cargo na cadeira do Senado. E ele pode vir para o PV, Estopa? Olha, o PV está aberto. Já houve o convite para ele? O PV está aberto, já houve, já conversamos muito, mas obviamente temos que respeitá-lo, ele tem que ter seu tempo. Nossa parte nós já fizemos, já o convidamos. Tem o senador Favaro e ministro também, que tem feito um excelente trabalho. Senador Favaro tem sido uma grande surpresa como ministro. Não sei se você compartilha disso, mas ele contribui, está contribuindo, principalmente neste momento de crise, para abrir novos mercados, para vender produtos do nosso agronegócio lá fora. O senador Favaro tem sido talvez um dos melhores ministros, não de Mato Grosso, mas do Brasil. Ele é reconhecido como um dos 4 melhores ministros que o Lula tem. O Lula tem um carinho muito especial por ele. Dirigiu ele agora numa ação está na prática. É só estudar um pouquinho a história do Ministério. Sim. Quantas plantas se vendiam para o exterior de gado, de carne, e quantas se vende hoje. É só analisar o mercado. Até porque todos apostavam, os Estados Unidos fez o tarifaço, vai quebrar tudo, o preço da carne vai abaixar, não vai ter mais comércio. A Argentina passou a comprar, México passou a comprar, Japão começou a comprar. China dobrou. Então, na verdade, isso é trabalho de quem? Isso não acontece por acaso. Então, na verdade, pode-se desfazer qualquer crítica. Concordo. Mas o ministro Carlos Favaro tem feito um excelente trabalho. Ele fez um planejamento agora no Plano Safra 25-26, que foi extraordinário, né? 25-26, 800 bilhões de reais. Destinou aí o maior recurso, aporte até hoje, na história da agricultura familiar, quase 80 bilhões de reais só para a agricultura familiar no Brasil. Então, ele é um destaque, sim. Eu tenho que reconhecer isso. Carlos Favaro pensou no agronegócio, nos grandes, conseguiu conciliar, fazer um trabalho bem feito para os grandes do agronegócio, que é necessário para a economia do país, mas também não deixou do lado a economia familiar, o pequeno produtor. Concordo. Então, na verdade, ele conseguiu conciliar coisas que raramente se conseguiam fazer. Certo. Então, na verdade, nós temos que ter muito orgulho hoje. Eu quero deixar claro aqui que falo assim desapaixonadamente, mas pelo trabalho mesmo, nós temos que ter um grande orgulho de ter o ministro Carlos Favaro, nosso senador Carlos Favaro, como ministro da Agricultura. Estopa, você não disse. Está certo a vinda de Zé do Pátio e de Neuma para o PV? A vinda de Zé Carlos do Pátio e Neuma está acertada, só precisamos acertar o dia da filiação. Perfeito. A data da filiação e, obviamente, estamos fazendo uma série de outras sondagens e volto a fazer o desafio. Em abril eu venho contar a chapa aqui, primeira mão para você, e vai ser uma chapa que vai dar o que falar. Estamos selecionando, gente, não é só para ganhar a eleição, não. É para fazer aquilo que nós acreditamos. É tratar o estado de Mato Grosso como ele merece, dando a ele todo o carinho. É discutindo a segurança, é discutindo a educação, discutindo a saúde, a ação social. Políticas públicas, né? Políticas públicas de qualidade. Precisamos discutir. Políticas públicas de qualidade. E sem esse ódio, sem esse revanchismo. Eu sou direita. Eu sou esquerda. Olha, gente, eu ouvi aí, entre linhas, aí o pessoal da direita, eu estou votando aí, a nível de Brasil, na PEC da blindagem porque eu sou direita. Não, gente. Um senador, um deputado federal, ele tem que votar naquilo que é honesto. O dia que nós pararmos de discutir política como esquerda ou direita, somente como esquerda ou direita, muita coisa vai melhorar. O que nós temos que discutir é trabalho prestado, honesto ou não honesto, o que se está por trás de cada ação do governo, é isso que nós temos que discutir. Com certeza, concordo plenamente, eu também já tenho dito aqui, eu não aguento mais discutir polarização, direita, esquerda, isso para mim já deu, basta. O Brasil
está pagando um preço muito caro e a população mais ainda. Nós precisamos voltar para uma discussão de interesse nacional. De interesse partidário chega, ninguém aguenta mais, né? Até porque a gente não vota em partido, a gente vota em pessoas. E nós temos que votar em pessoas que acreditamos que venham fazer diferença. Só vou te dar um exemplo. Sim. Parece que teve 10, 12 parlamentares do PT que votou na PEC. Votou. Quer dizer, voltou. Olha só, por isso que isso prova que nós temos que votar em quem tem atitudes corretas. É verdade. Em quem defende políticas públicas de forma correta. Sim. Em quem defende o bem-estar da população. É nisso que nós temos que votar. Tem que esquecer esse rótulo de sigla. Um prefeito lá do interior, ele pode ser bom sendo de direita, como o outro de centro-esquerda pode ser bom também. Então, quer dizer, não é como pode ser ruim. Sim. Então, não é a sigla, não é o rótulo que determine bom ou ruim, mas sim o caráter e a capacidade de trabalho e a honestidade. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência com uma entrevista com José Roberto Stoppa, presidente do Diretório Estadual do Partido Verde e agora assumiu recentemente a presidência da federação aqui no estado de Mato Grosso. Não sai daí não, rapidinho eu estou de volta. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de ondas, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! De volta com o programa Passando a Limpo, recebendo nessa tarde, já à noite, José Roberto Stoppa, presidente do Partido Verde, e agora assumiu a presidência da federação, que envolve 3 grandes partidos, PV, PCdoB e Partido dos Trabalhadores. Stoppa, já falamos da federação, embora ainda tudo ainda muito incerto, já falamos da chegada de alguns nomes novos aí para compor, você já falou aí do PSD de Carlos Fávaro, que também está dentro desse bloco de aliança centro e esquerda, o PSD, que é um partido de centro, PSD não é um partido de esquerda, é um partido de centro, né? Assim como o PV também, né? PV não é um partido de esquerda, PV é um partido de centro, né? Sempre andou tanto com o movimento da direita, com o movimento da esquerda, sempre partido leve, né, Stoppa? Sempre foi um partido muito tranquilo no Brasil, bem quisto, bem visto, nunca teve problema algum, né? Agora, eu não posso deixar de perguntar para o ex-vice-prefeito de Cuiabá, qual é a avaliação dele e também ex-secretário de Obras Públicas aqui da capital, da gestão do prefeito Abílio Brunini, até aqui já passados aí praticamente 9 meses. Bom, eu vou fazer uma análise bem fria
Eu, inclusive, fui chamado lá para o mês de fevereiro ao gabinete do então prefeito Abílio e assumi um compromisso de não fazer qualquer crítica à gestão pelo prazo de 100 dias. Você conversou isso com ele? Conversei. Mas a pedido dele, isso? Nós fomos lá para tratar de alguns assuntos. Sim. A convite dele. Certo. Esse pedido para você não tecer nenhuma crítica ou comentário, partiu dele ou você que assumiu esse compromisso? Eu falei para ele. Perfeito. Ele disse que ia mudar isso, ia mudar aquilo, pá. Eu falei, olha, prefeito, o senhor tem pedido na imprensa, 100 dias. Sim. Nesses 100 dias, o senhor pode ter certeza que eu não farei nenhuma crítica ao senhor. E cumpri religiosamente. A partir daí, tudo o arcabouço de críticas que ele fazia aos outros, hoje ele faz de forma pior. Vamos começar pela verba da comunicação. Um processo que estava em andamento, ele cancelou porque a licitação está sendo feita, começou a ser feita pela gestão anterior. Foi lá e contratou emergencialmente, aumentando o valor. O que é pior, chamou o mesmo pessoal que ele chamava de bandido, faz parte hoje a equipe que trata do marketing dele. E outros contratos mais milionários. O que mais Abílio fez na gestão foi fazer contrato emergencial. E mente demais. Por exemplo, um outro fato. Ele diz, olha, gente, esse ano vai ser complicado porque o orçamento quem fez não fui eu. Mentira! O orçamento foi disponibilizado a ele. Ele poderia ter mudado do jeito que ele quisesse. O problema é que ele não teve competência para tal. Foi lá e devolveu o mesmo orçamento. Então, incompetente. Então, hoje, com todo respeito, pessoal, pelas loucuras, pela criancice, pela falta de ser estadista. Um prefeito tem que ser um estadista, não tem que ser revanchista, não tem que ser perseguição, que eu enxergo hoje na Prefeitura de Cuiabá. É nenhuma obra acontecendo. Pronto-socorro da criança já estava 90%, 80% pronto e não consegue entregar em 10 meses. Não entregou uma praça até hoje. Enfim, quero saber o que Abílio fez. E dizia que, na sua gestão, as contas seriam pagas, não ia faltar dinheiro. Tem gente que não recebe prestador de serviço desde junho. Tem gente que não recebe. Então... Mas são contas da administração passada? Não, contas da atual gestão? Contas da administração passada se pagou muito pouco. Continua lá guardadinha. Estou falando conta da gestão dele, Abílio. Certo? Então, na verdade, prefeito Abílio tem que largar de ser criança, ou se ele tem algum problema clínico, que se trate, porque para mim isso é uma questão de doença, ficar desdenhando, ficar provocando, ficar brincando na rua, ficar dormindo na Câmara Municipal, ou ficar no celular. Enfim, a única coisa que ele faz, coeficiente hoje na Prefeitura de Cuiabá, é usar bem a rede social, infelizmente. Mas até agora não disse para que veio, não entregou nada, e se continuar deste jeito, com um governo desarticulado, um dia cria a secretaria, no outro dia acaba com a secretaria que ele mesmo criou, aí depois une com essa, depois une com aquela, depois acaba com a união. Então, na verdade, é um governo sem planejamento, sem gestão e todo atrapalhado, infelizmente. Eu torço para que este ano seja um laboratório e que no ano que vem ele realmente toque Cuiabá. Porque se o prefeito for bem, a cidade vai bem. Ano que vem é um ano eleitoral. A cidade vai bem. Difícil de fazer e vou dizer gestão. mais, tá? Vou dizer mais, tá? Cuiabá está perdendo negócios pela truculência da gestão. Empresas que lançavam 2 empreendimentos no ano, este ano lançaram só 1. Devido a excesso de burocracia, falta de rapidez, enfim, falta de procedimentos. Então, eu estou falando aqui Secretaria do Meio Ambiente, sim, onde aprova os projetos.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Cuiabá começa a perder investimentos se continuar sendo mal gerida, gerida de forma truculenta, gerida de forma provocativa e gerida de forma a não respeitar o próximo. Como é que você tem visto e acompanhado essa relação da Câmara Municipal com a Prefeitura? Da Câmara Municipal para a Prefeitura. Bom, é uma relação hoje, ainda, para mim, de medo. A Bíblia vai lá toda a sessão, põe o pé em cima do sofá e fica lá fiscalizando o que os vereadores estão falando. Isso é a maior intromissão que existiu na história da Prefeitura de Cuiabá. É um poder intrometendo no outro. Isso não deveria acontecer. Tem secretário de governo para tratar, tem líder do prefeito, enfim, tem que se tratar de uma forma harmônica sim, mas não dessa forma. Isso parece até que os vereadores estão sendo coagidos. Isso é muito ruim. E outra coisa, será que não tem nada para fazer na prefeitura que o prefeito se dá o luxo de 2 vezes por semana ficar quase o dia todo na Câmara Municipal? E mais uma parte deles, um dia está andando de skate, outro dia está andando de patins, outro dia ele está lutando capoeira. Será que tem tanto tempo assim? Eu, como secretário, não tinha. Eu trabalhava 12 horas por dia. Estopa, toda essa provocação foi feita aqui para extrair de você uma pergunta. O que mais se discute hoje em alguns corredores da política, principalmente do centro-esquerda, é o retorno de Emanuel Pinheiro, ex-prefeito de Cuiabá, juntamente contigo, a disputa ao governo do estado de Mato Grosso pelo PSD, partido de Carlos Fávaro, e que tem, por certo, o deputado Emanuelzinho dentro da sigla a partir do ano que vem. Procede isso? Emanuel Pinheiro está sendo cortejado ou está tendo seu nome discutido dentro desse ambiente centro-esquerda, dentro da federação ao qual você preside, para disputar as eleições ao governo do estado de Mato Grosso? Discutido oficialmente não, mas eu começo a ouvir pessoas já defendendo essa tese. E por uma simples razão, se faz muitas e muitas críticas ao ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Mas vamos lá. Quem construiu o HMC? Emanuel Pinheiro. Quem fez viadutos? Emanuel Pinheiro. Quem asfaltou mais de 300 quilômetros de asfalto? Emanuel Pinheiro. Quem fez mais de 300 praças? Emanuel Pinheiro. Então, na verdade, existia um Cuiabá antes de Emanuel e um Cuiabá depois de Emanuel. Teve falhas? Muitas. Muitas e muitas e muitas. Mas em muitas e muitas áreas se avançou muito. E hoje, obviamente, a gente já começa a ouvir, conversando com as pessoas, a possibilidade disso acontecer. Não conversei com ele, não estou credenciado a falar, obviamente, e não fui procurado, e não posso falar disso em nome da federação. Nem em nome do PSD, e nem em nome do PSD, que eu não estou lá. Sim. Tá? Mas eu começo a ouvir pessoas ventilando esta possibilidade. E acho que aonde há fumaça, há fogo. Certo. E você acredita que, com os desgastes que Emanuel Pinheiro teve, seria um bom nome para disputar e ir para o debate, ou com Piveta, ou com Wellington, representando aqui a Baixada Cuiabana? Porque até então o nome colocado do centro-esquerda seria o da doutora Natasha Slessarenko, né? Mas o Emanuel Pinheiro filiou-se ao PSD. E a filiação dele foi em Brasília, com a cúpula do PSD nacional. Alguma coisa foi tratada lá e que, sob efeito cascata, deve chegar aqui, de cima para baixo, que é a candidatura de Emanuel Pinheiro dentro desse movimento do centro-esquerda, que tem um grande comandante também, chamado Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Olha, eu vou te responder de uma forma extremamente objetiva. Emanuel hoje, vou usar um termo feio, com as porradas que levou na prefeitura, sim, com todas, sim, tá? Com a experiência que ele adquiriu, ele está preparado hoje para discutir
com qualquer, você pode escolher qualquer candidato a governo do estado de Mato Grosso, que hoje o Manoel está preparado para discutir e conhece o estado. Foi deputado estadual durante muitos anos. E teve a experiência de gestão. Tem relacionamento em Brasília, é fácil de relacionamento, O presidente Lula gosta muito dele. Conversa com todos os grupos, extrema-direita, extrema-esquerda, centro, é de fácil acesso. Então, na verdade, Manoel, na minha concepção, não estou analisando aqui eleitoralmente, até porque não temos pesquisas, tem que ser analisado, e isso também cabe a ele desejar ser ou não, mas, na minha opinião, o preparo necessário ele tem. Aí ele precisa, obviamente, ter a vontade e as forças políticas decidirem se há viabilidade. Tem as questões jurídicas, obviamente, tem as prestações de conta, né, que ainda estão sendo tratadas. Vai pegar uma Câmara Municipal aí que é inimiga dele, né? Tem que ver essa prestação de conta, se ela vai avançar ou não, né? Enfim, bom, são obviamente situações que podem vir a acontecer, né, e que a gente tem que estar observando cada movimento aí. Com certeza, se Manoel Pinheiro ganha condições de disputar uma eleição ao governo do estado, sendo ele ex-prefeito de Cuiabá e estando aqui na Baixada Cuiabana, dá trabalho. Vai dar muito trabalho, porque ele tem um público eleitoral aqui na Baixada Cuiabana que o admira e o acompanha, né? E não só na Baixada, eu tenho conversado com pessoas do interior, com muita gente do interior, e todos reconhecem os feitos importantes da Prefeitura de Cuiabá, porque isso vai por osmose, né? Sim. Vai por osmose. O HMC atende aí 40% da população. E ele ganhou muita força, está ganhando muita força com esse discurso do BRT, né? Ele foi o grande defensor do VLT, BRT. E agora com esse imbróglio do BRT aí, ganha força. Então tem uma série de conjunturas. Então o Manoel hoje tem o preparo, tem o conhecimento e tem o relacionamento. Agora, o que ele vai fazer com isso? Só perguntando para ele. Vou convidá-lo com certeza para falar a respeito disso. Entrevistamos nessa tarde, agora à noite, já são 18 horas e 14 minutos, o José Roberto Estopa, presidente do Partido Verde aqui do estado de Mato Grosso e atual presidente da federação envolvendo PT, PCdoB e PV aqui no estado também. Estopa, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom tê-lo aqui. Eu acho que você ajudou a esclarecer e a nos fazer enxergar muita coisa aí futura. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, boa noite a todos, é uma honra sempre estar aqui. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência trazendo muita informação ainda. Fique comigo aqui no Passando a Limpo que volta já. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando o dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente,
venham desfrutar da piscina de ondas, criançada. Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano. Aquapark Pantanal, pertinho de você. De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Muito obrigado mesmo. Olha, chegou aquele momento especial, que é o balcão de empregos. É a hora da prestação de serviço nessa terça-feira aqui no programa Passando a Limpo. Vamos aí ao balcão de empregos. Tudo bem? Bem, no balcão de empregos aqui em Cuiabá e Várzea Grande, 606 vagas. Tem vagas para auxiliar de linha de produção, 112 vagas, 78 vagas para auxiliar de limpeza, 55 vagas para balanceiro, tem vagas para cortador de carne e matadouro, desossador, magarefe, retalhador de carne, servente de obras, 15 vagas, pedreiro, 15 vagas também. Além disso, tem vagas de emprego lá em Sinop, 348 vagas, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, concreteiro, carpinteiro, pedreiro, operador de processo de produção, vendedor interno, consultor de vendas, eletricista de manutenção industrial. É muitas vagas, hein? São muitas as vagas em Rondonópolis, da região sul-sudeste. Tem vagas para atendente de lojas e mercado, repositor em supermercados, auxiliar de limpeza, técnicos de carne e derivados, pedreiro, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, auxiliar técnico de refrigeração, trabalhador da suinicultura. Tem vagas de emprego também em Tangará da Serra, auxiliar de armazenamento, oficial de serviços gerais e manutenção, operador de máquinas agrícolas, caldeireiro de manutenção, montador de andaimes, consultor de vendas, chefe de depósito, pedreiro, soldador, técnico em segurança do trabalho, ou seja, tem muita vaga de emprego. E atenção aí na região do Araguaia, vagas em Barra do Garças também. Frentista, magarefe, desossador, retalhador de carne, operador de produção, servente de obras, pedreiro, repositor de mercadorias, encanador. São muitas vagas de emprego em todo o estado do Mato Grosso. Consulte rapidamente o Cine aí e com certeza você vai ter muitas outras vagas disponíveis no mercado de trabalho, tá bom? Olha, são 18 horas e 19 minutos. Eu quero encerrar, viu, Carlos, trazendo aí a matéria 7, risco à saúde, porque pela terceira vez uma clínica de estética no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, foi interditada pela vigilância sanitária. Tem essa matéria aí? Coloca para mim, por gentileza, na tela do Passando a Limpo. Olha só, para vocês verem o absurdo que é, essa clínica que fica no Jardim Petrópolis, aqui em Cuiabá, já é a terceira vez que ela é interditada. Durante a ação, policiais da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e fiscais da Vigilância Sanitária do município encontraram lá dentro dessa clínica um armário com fundo falso, gavetas também com fundos falsos. Lá dentro tinha também um cilindro de ozônio e um equipamento utilizado para o procedimento estético. E eles encontraram também alguns tubos de sangue que seriam de uma paciente e que depois desse procedimento o sangue seria reinjetado nessa mesma paciente. Entre os crimes que os responsáveis por essa clínica podem responder está o do exercício ilegal da medicina. A Delegacia de Defesa do Consumidor orienta aí os consumidores para que na hora de fazer algum procedimento estético procurem estabelecimentos e clínicas legalizadas. E em caso de alguma denúncia, pode procurar tanto a sede da Delegacia de Defesa do Consumidor quanto também ligar no 197. Volto com você ao estúdio. Cara, muito sério isso, né? Gravíssimo isso daí. Tem que tomar muito cuidado, hein? Bem, olha, a partir de amanhã, transmissão ao vivo do programa Passando a Limpo nas plataformas do programa, tá? Nós já estamos ao vivo nesse momento no Facebook da TV Mato Grosso, canal 27, transmissão ao vivo. A partir de amanhã, esse é o site do Passando a Limpo, tá? É o site do Passando a Limpo e a partir de amanhã você tá vendo aí, ó, Passando a Limpo aí, nós vamos transmitir o programa também no site, tá? No site Passando a Limpo, você vai ter a transmissão. Volta para mim aqui, por favor, só para mim sinalizar aqui, isso, bem aqui assim, ó, aqui, bem aqui assim, nessa parte aqui, ó,
aqui onde eu estou circulando aqui, aí onde está o Passando a Limpo aí, aqui vai ser transmitido o programa ao vivo no site www.passandoalimpomt.com.br, tá bom? É para você acompanhar o Passando a Limpo onde quer que você esteja e você poder assistir ao longo do dia também o programa que vai ficar gravado aqui no site do Passando a Limpo. Vai estar também sendo transmitido ao vivo no canal no YouTube do Passando a Limpo. Tem como colocar aí, Carlos, para mim, por gentileza? Tá? O canal do YouTube do Passando a Limpo, Passando a Limpo MT aí no canal do YouTube também vai ser transmitido. Aliás, os programas todos estão à disposição, né? Vai ter cortes, matérias, vai estar um negócio bacana aí nas plataformas do Passando a Limpo para você acompanhar, não perder nada, as falas do Agnello, as brigas dele aqui, os assuntos e as polêmicas que ele cria aqui no programa, tudo isso você vai ter no nosso canal no YouTube, né? É só você entrar aí, você já vai ver, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook do Passando a Limpo, quer dizer, vai estar também aqui no Facebook da TV Cidade Verde, vai ter Passando a Limpo para tudo. Ó, e em breve, esse daí esse é o canal no YouTube? Esse aqui é no YouTube? Isso. Então, vai ser transmitido ao vivo no YouTube também. Esse é o nosso canal no YouTube. Tá lá, ó. Opa, TV Mato Grosso, lindona lá, viu? Os programas todos. Tem como subir aí, só pra gente ver um pouquinho? Tem como subir? Isso aí, os programas todos estão lá, né? Você pode assistir, Balanço Policial, enfim, tá tudo aí na plataforma, no nosso canal no YouTube do Passando a Limpo. Tem o Instagram, o Facebook também, tá? E ó, e em breve, hein? Em breve, Passando a Limpo também na TV Gazeta Canal 19. Olha que legal, hein? Vai ter Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, Passando a Limpo também na TV Gazeta Canal 19, à sua disposição para você assistir o Passando a Limpo, o Agnello também. Tá legal? Gostou? Ah, eu amei. Eu espero que você também tenha gostado bastante. Tá legal? Bem, chegamos ao final de mais um programa. Na sequência, chegando ele, deputado Wilson Santos. Vem aí, né, com um programaço com certeza. Eu espero encontrar com você amanhã aqui na TV Mato Grosso e em breve na TV Gazeta, Canal 19. Eu vou falando para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.